Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, nem sempre a gente consegue falar nas datas que realmente acontecem os fatos. Na semana passada, no domingo, houve um massacre em Orlando, e na semana que vem tem um dia que se comemora também a reflexão do Dia da Consciência Homossexual, ou seja, o Dia do Orgulho Gay. Todos os oprimidos têm um dia de luta. 8 de março, Dia da Mulher, 19 de abril, Dia do Índio, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Os homossexuais também têm seu dia, 28 de junho, Dia do Orgulho Gay e da Consciência Homossexual. Os gays, lésbicas, travestis e transexuais representam mais de 10% da população mundial. No Brasil, são mais de 22 milhões de seres humanos discriminados, violentados, assassinados. Só nos últimos 20 anos, mais de 2.500 homossexuais brasileiros foram barbaramente executados, vítimas da homofobia, a intolerância à homossexualidade. A cada 22 horas, um homossexual é assassinado no Brasil. Por que tanto desprezo e violência? Simplesmente porque os homossexuais são considerados marginais, doentes, pecadores, e a nossa sociedade cristã legitima o terror contra os gays, lésbicas e transgêneros. Os gays lutaram duro para ter um dia no ano, e tudo começou no dia 28 de junho de 1969 em Nova York, quando os homossexuais, cansados de apanhar da polícia, que toda noite invadia seus espaços de lazer, reagiram e ganharam a batalha contra a prepotência policial. Nos anos seguintes, os homossexuais do mundo inteiro adotaram 28 de junho como o Dia do Orgulho Gay, também chamado Dia da Consciência Homossexual. Nas principais cidades do mundo, os gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e simpatizantes enchem as ruas proclamando respeito às diferenças. Em São Francisco, Nova York, nas principais cidades do Canadá e da Europa, autoridades e políticos se juntam a milhões de homossexuais que saem às ruas para defender seus direitos de cidadania. No Brasil, desde 1981, o Grupo Gay da Bahia comemora essa data. E nos últimos anos, as paradas LGBTs se espalharam pelo resto do país. A última parada do Orgulho Gay de São Paulo reuniu mais de 1 milhão de pessoas. Caxias do Sul também realiza sua parada gay há mais de 15 anos. A livre orientação sexual é um direito inalienável de todo ser humano, seja homossexual, bissexual ou heterossexual. Ser homossexual não é doença. Desde 1985, o Conselho Federal de Medicina, desde 1993, a Organização Mundial da Saúde e desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia excluíram a homossexualidade da classificação de doenças. Ser homossexual não é crime e teólogos modernos defendem que o amor entre as pessoas do mesmo sexo não é pecado. A discriminação, sim, é proibida pela Constituição. O povo LGBT quer simplesmente ser tratado como ser humano, com os mesmos direitos e deveres dos demais cidadãos. Querem cidadania. Os gays não desejam mudar a orientação sexual de ninguém, mas também não aceitam que queiram curá-los ou convertê-los, do mesmo modo como os negros e índios lutam para que sejam respeitados na sua especificidade pluricultural. No Dia Mundial do Orgulho Gay e Consciência Homossexual, se rompe a conspiração do silêncio e o ostracismo que até hoje paira contra mais de 22 milhões de cidadãos e cidadãs homossexuais, cujo único pecado é amarem seus semelhantes. Que chegue logo o dia que não seja mais necessário que negros, índios, homossexuais e mulheres tenham apenas um dia especial no ano para denunciar o preconceito e discriminação de que são vítimas. Que nos unamos contra o preconceito e a homofobia, para que seja logo realidade o que nossa Constituição Cidadã prognosticou em seu artigo 3º.
constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa, solidária, promovendo o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A bandeira LGBT é o símbolo máximo do orgulho de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Na semana em que todos nós, com o mínimo de apreço pela espécie humana, fomos afrontados pelo massacre de Orlando, ela vem tingir as cores do respeito à diversidade sexual. Após o massacre de Orlando, o mundo virou palco das mais diversas manifestações em solidariedade às vítimas do atirador Omar Mateen, que vitimou 50 pessoas e deixou outras 53 feridas. A Torre Eiffel, em Paris, foi iluminada com as cores da bandeira gay, assim como a ponte de Sydney, na Austrália, e a sede da Prefeitura de Tel Aviv, em Israel. Estudo recente mostra que em mais de 80 nações a homossexualidade é crime passível de prisão e até mesmo de pena de morte. Os disparos assassinos de Omar Mateen nos faz refletir que não dá para tolerar mais os intolerantes, aqueles que colocam em risco vidas e valores preciosos por fazerem da discriminação sua razão de ser. O que pedimos em primeiro lugar é respeito à opinião dos que pensam e agem diferentes. Não nos esqueçamos que é crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Lei 9.459 de 97. Queremos expressar nossa firme solidariedade com uma pauta que hoje é um divisor de águas na luta pela democracia em todo o mundo. Não estão totalmente claras as causas do atentado de Orlando. É possível atribuí-lo, em parte, à frouxidão das regras de controle às armas de fogo vigente nos Estados Unidos, em parte ao terrorismo. Mas não há dúvida de que a homofobia contribuiu para inundar de sangue a boate Pulse e o planeta naquele domingo trágico. Se você está tentando derrubar o governo americano, você não ataca um bar gay em Orlando, observou com propriedade um advogado ouvido pelo jornal New York Times. Ou seja, trata-se de um grave problema mesmo em nações de tradição democrática bem mais longa do que a nossa. Ao contrário do que imaginam alguns, nem sempre foi assim. A homossexualidade foi aceita por várias culturas da antiguidade, passou a ser associada ao pecado e ao crime, sobretudo a partir da Idade Média. Aos olhos de hoje parece inacreditável, mas até 17 de maio de 90, a Organização Mundial da Saúde a classificava como transtorno mental. A data tornou-se, em todo o mundo e também no Brasil, emblemática da luta pela cidadania plena e respeito aos direitos humanos da população LGBT. Não podemos admitir que os avanços da ciência e da civilização humana sejam ameaçados pelos retrógrados, de moralismo frequentemente hipócrita, como pode ter sido o caso do assassino de Orlando, que usam a religião ou a defesa da família como instrumento para invadir o espaço privado alheio e desrespeitar os outros do que tem de mais essencial, isto é, a forma que encontram para expressar seu amor e sua sexualidade. Não satisfeitos em empenhar noite e dia para impor as suas normas de conduta a todos, passando por cima da extrema diversidade que caracteriza o gênero humano, os homofóbicos aumentam a população dos cemitérios. As mortes costumam ter em comum a extrema violência, tiros e facadas em quem já não respira, longas sessões de espancamento e tortura, sem falar das humilhações, do assédio no trabalho, dos constrangimentos em locais públicos. Pediria uma declaração de líder para o meu líder. Declaração de líder bancário do PT. Segue a vereadora Ana Corso. Reagir contra este quadro é ou deveria ser uma tarefa acima de todos os partidos, todas as igrejas, todas as ideologias. Estão em questão a solidariedade humana e a defesa dos valores democráticos mais básicos. Ao pregar o respeito à diferença, queremos fazer um gesto em favor dos setores sociais mais vulneráveis, muitas vezes chamados de minorias,
Eles formam, na verdade, a grande maioria dos habitantes dessa ou de qualquer outra nação do planeta. As mulheres, os negros, índios, crianças, idosos, migrantes, deficientes físicos e mentais, grupos étnicos marginalizados, além de gays, lésbicas e diversos outros grupos identitários que não se encaixam nas classificações homem, mulher, homo, hétero. Não podemos nos desviar dos melhores trajetos possíveis no rumo de uma sociedade mais igualitária e mais justa. E a busca da igualdade passa pelo reconhecimento das diferenças, pelo respeito às diferenças. Eu acho importante esse debate, uma vez que na semana que vem se comemora, quer dizer, se reflete, né, se toma consciência desta discriminação que sofre os LGBTs, e dizer que nós aqui nessa casa também tivemos uma luta para colocar no primeiro parágrafo, no primeiro artigo, melhor dizendo, da nossa Constituição, a questão da orientação sexual. Em 90, quando foi feita a Lei Orgânica Municipal, depois da Constituição de 88, não foi possível. Naquela época ainda não se conseguiu gravar a questão da não discriminação pela orientação sexual. Nós conseguimos isso em 97 e depois da revisão que foi feita em 2001, melhor dizendo, passou para esse artigo, né, que coloca claramente na nossa Lei Orgânica Municipal a questão da orientação sexual, que eu vejo muito importante. Na semana que vem também acho que é importante dizer, a Comissão de Direitos Humanos dessa casa promove uma mostra fotográfica e que também vai chamar discussões sobre esse tema. Me recordo também, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, de realizar a primeira audiência pública para tratar dessa temática. Então, cada vez mais nós precisamos, de fato, né, que se crie um ambiente de tolerância, de aceitação do diferente, que esse público, enfim, tanto é massacrado. Quer dizer, esses números que dizem que a cada 22 horas um homossexual é brutalmente assassinado no Brasil, nos dá a margem de dizer quantos massacres de Orlando é patrocinado aqui no nosso país, lamentavelmente. O Brasil é um dos países que mais mata travestis e transexuais no mundo. Então, isso que aconteceu lá, pelas estatísticas, acontecem aqui também. Só no ano de 2015 foram 314 assassinatos de homossexuais no Brasil. Então, era isso que eu queria manifestar nesse meu grande expediente. Como eu falei, muitas vezes a gente não consegue falar na questão que aconteceu domingo, que foi esse massacre, e já na terça-feira já tem essa data marcante. Então, como hoje era meu grande expediente, eu quis sim trazer, né, a nossa solidariedade às vítimas, né, e essa reflexão para que nós, de fato, possamos a olhar essa questão de uma forma como ela merece, né, com respeito, fundamentalmente com respeito às diferenças. Não querer que as pessoas sejam como nós ou pensar como nós, e aceitá-las, né, como elas são. E só para lembrar, assim que o último decreto da presidenta Dilma foi a questão do nome social para os servidores no âmbito federal. E, como o senhor mesmo fala, né, a bancada fundamentalista de religiões na Câmara Federal, né, já entrou querendo derrubar esse decreto da presidenta, dizendo que não poderia, e está lá, se é o Marco Feliciano, enfim, e companhia, para retroceder em pequenas garantias, né, que se consegue, e a gente tem que, de fato, denunciar e lutar para que nós tenhamos, de fato, um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, e, mais uma vez, dizendo que respeite as diferenças.